o mestre dos mestres da qualidade de vida, Jesus Cristo. Enxergando a grandeza da vida. Assim, né, ele via as pessoas, ele enxergava a grandeza da vida. Para ele, ninguém nunca estava perdido. Ele sempre conseguia perdoar aquele que era mais imundo, aquele que era o traidor. Ele conseguia enxergar beleza na vida daquela pessoa. E independente dos seus erros, né, ele via que aquela pessoa era uma joia única, né, no palco da vida. E ele nos ensina tanto, né, a amar o outro. E a gente pode dar exemplos, inúmeros exemplos que a gente pega. Que Jesus, como aquela mulher que ia ser apedrejada, né, Maria Madalena. Tem a hemorraíza que estava ali sofrendo. E tantas outras coisas, tantas outras pessoas que estavam ali gemendo de dor, e ele ia lá e a curava, e a trazia de volta, a perdoava. E são vários exemplos, né? Então ele conseguia, né, encontrar ouro escondido na lama. Olha que lindo. Ouro escondido na lama. Será que não tem um ouro escondido aí dentro de você? Nessa lama aí, que às vezes está perdida aí, tá andando perdida, ou então vivendo de traumas do passado, de dores, da depressão, da ansiedade, da correria do dia a dia, do estresse. Será que não tem um ouro escondido aí? E ele, o amor o controlava. E isso o tornava líder de si mesmo. Olha que espetáculo. Então o amor o controlava. E ele tornava líder. E se tornava cada vez líder de si mesmo. E nós vamos falar aqui de exemplos, né, da história de Jesus, de passagens bíblicas que mostram realmente Jesus vencendo isso, tendo uma qualidade, nos dando esse exemplo de qualidade de vida, liderando a si mesmo no ápice do estresse. Tem uma passagem de Jesus que fala de Maria Madalena, onde que aquelas pessoas, né, os judeus levavam algumas pessoas que não gostavam de Jesus, estavam querendo condená-lo à morte, né? Então levaram uma prostituta para poder, colocou diante de Jesus e perguntou para ele qual era o veredito dele. Ou seja, colocou ele, né, como se diz nós, entrar com a espada. Então, o que ele iria fazer? Ele, dependendo da resposta que ele desse, ele poderia ser morto ali e também dar um contra-testemunho de tudo que ele pregava, né? E ele que era sempre prego, né, a compaixão, né, o perdão. Então, assim, tudo que ele discursava poderia ir para água abaixo também naquele momento. E é isso que eles queriam, não é mesmo? E aí vamos pensar ali no momento do estresse, né? E aí eu te levo a questionar, a se perguntar, né? Então, assim, o que você faria se estivesse sobre a mira de um revólver? Porque é praticamente a forma que Jesus estaria, né? O que pensaria se estivesse seus últimos segundos de vida? Ou então, que atitude tomaria se fosse despedido subitamente? Que reação teria se alguém que você ama muito lhe causasse a maior decepção na vida? Que comportamento teria se tudo que você mais valoriza estivesse por um fio, corresse o risco de ser perdido subitamente? Então, frequentemente, nós reagimos nesses momentos sem qualquer lucidez, né, nos momentos de tensão. Então, a gente decidimos coisas absurdas, dizemos coisas absurdas, incoerentes, ferimos pessoas e nos ferimos. O medo, o estresse, a ansiedade nos faz agir, né, reagir sem pensar. É reagir, né? Não, então, os instintos, eles controlam a nossa inteligência. Uma grande lição que Jesus nos deu nessa passagem, né, bíblica, foi que nesse momento onde que eles chegaram e questionaram Jesus, né, perguntaram para ele, o que ele respondeu? Nada. Ele usou a ferramenta do silêncio. E essa é uma grande lição para nós, né? Então, assim, ele nos revelou que nesse momento de tensão, de tristeza, né, de raiva,
de pânico, né? O que ele nos fez? Então, assim, um momento onde que ele, um clima, né, em que ninguém poderia pensar em uma resposta de, né, sã, assim, a resposta simplesmente não veio. Ele silenciou, ele procurou a sabedoria do silêncio. Olha que lindo, né? Olha só o que Jesus nos ensina. Então, essa ferramenta do silêncio é que eu te pergunto, né, na verdade, você usa essa ferramenta do silêncio quando é pressionado? Nem sempre, né? Eu não. Então, nos primeiros 30 segundos, na que estamos em momentos de estresse, a gente comete os nossos maiores erros. É naquele momento, no momento de calmaria, né, da nossa mente, não vai acontecer nada, mas é no momento de estresse, é no momento da raiva que a gente vai falar coisas que a gente vai se arrepender depois. No momento da raiva, no momento do estresse, no momento da tensão, é que nós vamos cometer os nossos maiores erros. E o que Jesus fez? Ele simplesmente voltou para si. Ele dominou sua atenção e preservou-se do medo, né? Ele abriu as janelas, né, da sua memória, resgatou o seu eu. Ninguém imaginava, né? Ele teve uma atitude totalmente improvável, né? E assim, ele utilizou mecanismos mecanismos psíquicos, né? Sobre uma aura do silêncio. E foi autor da sua história naquele momento, onde qualquer psiquiatra se tornaria vítima. Olha só, por isso que ele é o mestre dos mestres, né? E então somente alguém que tem domínio de si próprio, né, consegue fazer isso, é capaz, né, e consegue fazer essas escolhas de entrar num lugar de descanso no centro de uma guerra. Olha só, é só Jesus, né, que nos ensina isso. Então somente alguém que sabe ter domínio de si próprio e fazer escolhas é capaz de encontrar um lugar de descanso no centro de uma guerra. E naquele momento onde todo mundo ia gritar, fugir, né? Ele estava à beira da morte ali, né? Simplesmente ele começou a escrever no chão, em silêncio, né? Entrou para dentro de si, resgatou o seu eu e começou a escrever no chão. E todo mundo ali ficou perplexo com aquela atitude, sem entender, né? Qual a resposta que viria ali. E ninguém fala, a gente não sabe, né? A Bíblia não relata o que foi escrito. Mas imagina só, né? Muitas vezes ele deve ter, vamos colocar aqui, tem escrito assim que o perdão é um atributo dos fortes, né? E a condenação é um atributo dos fracos, né? E além dessa ferramenta de silêncio que o Senhor nos ensina, né? Que Jesus não vem nos ensinar, ele também, o que ele fez? Ele retirou os inimigos da plateia e colocou eles no palco. Como assim, Poliana? Olha só, o gesto que Jesus fez e desarmou os inimigos. Então, quando Jesus começou a escrever no chão, e logo em seguida, ele virou para eles e falaram assim, aquele dentre vós que não estiver pecado, atire a primeira pedra. Então, aqui, essa frase fez os inimigos, né, dele entrar dentro do seu pensamento. Ele fez ele pensar. O que Jesus fez? Eles pensar primeiro antes de agir. Ou seja, eles teriam que pensar antes deles reagir. E aí eles tinham que avaliar a sua própria história, né, para depois julgá-la. Ele fez uma engenharia intelectual, né, para que assim eles perceberem. E aí ele destravou, ele envolveu processos do inconsciente. Olha só, essa questão da psicologia de Jesus é maravilhosa, né? Então, ao olhar para o espelho da alma, né? Então, eles, para depois condenar a mulher, eles tiveram que olhar para dentro de si, no espelho da sua alma, para depois condenar aquela mulher. Eles exerceram uma das mais importantes funções da inteligência, que é se colocar no lugar do outro, né? E ao mergulhar dentro de si mesmo, né, eles viram a sua fragilidade, eles viram a sua injustiça. E aí foi saindo um a um, né? E foram embora.
E ele, o que eles fizeram? Foi a melhor forma, né, de desarmar qualquer opressor. É, é abrir esse leque da sua inteligência, abrir o leque da inteligência do opressor, que é surpreendê-lo, né? Seja com silêncio ou seja com elogio, seja com uma atitude inusitada, assim como Jesus fez, né? E da próxima vez, né, que você tiver numa situação constrangedora, não se obrigue a dar respostas imediatas. Treina ser amigo do silêncio, né? Vamos treinar ser amigo do silêncio. Dá muitas respostas pra gente, o silêncio dá muitas respostas pra gente. Nos ajuda a agir, não reagir. Nos ajuda a agir com sabedoria, né? E o que os discípulos de Jesus ali aprenderam? O que nós também podemos aprender com essa passagem, com essa ação que Jesus teve, né? Eles aprenderam a perceber que o maior líder é aquele que lidera a si próprio, o próprio mundo, né? E eu sempre falo que a sabedoria, né, para a gente ser uma mulher sábia, um homem sábio, a gente precisa ser sábio, que a mulher sábia edifica a sua casa, né, que o homem sábio também edifica a sua casa, mas a sabedoria começa, a sua casa é interior. Eu preciso edificar minha casa primeiro, minha casa interna. Então, para me liderar o próximo, eu também preciso liderar meu próprio mundo, isso dentro de mim, né? Então, eles aprenderam também que a agressividade, a falta de compreensão, a crítica impensada, a falta de compreensão, a crítica impensada, né, são os excessos dos frágeis, né? Aprender a vacinar-se contra a discriminação e a valorizar a vida como um espetáculo insubstituível, né? Então, assim, a qualidade de vida, a saúde emocional e o desenvolvimento da inteligência deveria ser um salto, assim, seria um salto, assim, daria um salto sem precedentes se a gente começasse a agir e a enxergar e a usar, né? Não só admirar Jesus, mas a gente pudesse respirar, né, as suas palavras, recitar suas poesias. Porque a gente aprender com esses ensinamentos, realmente viver esses ensinamentos. Não só admirar Jesus por ter sido um homem, um líder, mas aprender com o que ele fez. Isso trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, respirar esses ensinamentos, viver realmente esses ensinamentos, né? Que vem nos ensinar a nos ajudar a pensar antes de agir, a liderar o nosso eu, a olhar para dentro de mim, na janela da minha alma, porque olhando para mim eu vou parar muito de julgar o outro, de criticar o outro, né? Então, assim, eu preciso olhar para dentro de mim primeiro, né? Liderar o meu eu. Combinado?